Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo, né? Pirâmide Head. Então, após toda a modelagem do corpo, eu já comecei com a vestimenta dele, né? Esse avental, fiz todo em couro e estou fazendo a textura, né? Desgastando o couro na parte de baixo, dando uma envelhecida, um desgaste, né? Nessa parte de couro. Fui rasgando toda a borda. Quanto mais a gente desgastar o couro, né, mais bonito ele fica. Daí eu comecei a raspar com a tesoura, continuando esse desgaste. Bom, após a textura no avental, eu dei uma primeira mão de tinta preta com um pouco de primer para pet na todo o corpo dele, para servir de base e realçar mais os detalhes. Aqui eu já comecei a fazer a pintura da pele, preparei um pouco de camurça com água, mais um pouquinho de primer para pet, diluí bem, como se fosse um wash, bem diluído na água. E dei 3 demãos dessa cor nele. Como a tinta está bem diluída, aquela parte sombreada, aquela parte preta sombreada, fica realçada. Então dá um aspecto de pele bem mumificada, fica um visual legal. Tinta bem diluída na água e dei 3 demãos dessa cor. Deixando as partes do ferimento preta, que vai servir de base depois para o sangue. Após essas 3 demãos de camurça, eu preparei um cinza bem clarinho, dei uma demão. Depois vim com wash, escurecendo a pele, tinta preta bem diluída, vai passando por todo o corpo, bem diluída mesmo. Eu uso uma proporção de 40% de tinta, 60% de água. Bem diluída mesmo. Vocês podem ver que a tinta corre bem, escorre bem, mesmo por toda a textura do corpo. Vê que já vai dando um visual, ela vai entrando nas partes mais profundas da textura, da pele. Já vai começando a dar um visual, já vai começando a dar profundidade na peça.
Eu vou limpando com papel, um guardanapo, bem fininho. Depois de bem seco, todo o wash ou dye brush que a gente faz tem que esperar secar bem para partir para outro processo de pintura. Aí eu só, na parte dos retalhos do corpo dele, eu botei mais um pouquinho de preto para aumentar a profundidade. Aquele aspecto de pele mumificada, eu acho que consegui chegar bem perto. Aí eu já parti para o dry brush, fiz mais um pouquinho de cinza bem clarinho, dei uma demão em todo o corpo, pincel bem seco mesmo, cinza bem claro. A gente vai dando quantas demãos for necessárias, né? A gente achar necessário. Aí começa a dar destaque, né? A profundidade começa a aparecer e onde tem que ter luz já começa a se destacar mais. Sempre secando o pincel para evitar qualquer excesso de tinta que possa borrar, né? Depois de seco o dry brush com cinza, eu vim com branco puro e coloquei só nas partes mais sobressaltadas mesmo, onde eu queria que a iluminação ficasse mais evidente. Depois de bem seco, fui lá, dei mais uma mão de branco só nas partes principais onde eu queria que a luz batesse mais. Toda essa parte de dye brush a gente faz quando a peça estiver bem seca. Faz 2, 3, 4 vezes. A peça bem seca evita de uma tinta, né, se misturar com a outra e borrar na peça, né? Bom, aí eu já parti para as peças do capacete e a faca, né? Eu fiz todo em papel cartão, palito de pirulito e cartolina, né? Fiz toda a modelagem dele com papel, ia tirando os moldes, fazendo as peças e colando uma sobre a outra. Esse papel cartão aí. Depois de pronto eu dei uma demão de tinta spray preta. Toda essa textura dele, esses relevos aí, foram feitos com cola branca mesmo. E parti para a pintura. Misturei cobre com preto.
40% de preto e 60% de tinta cobre. Um pouquinho de água para deixar a tinta mais flexível, né? Pintei toda a peça. Essa cor de cobre, né, enferrujado, bem sujo, vai dar um contraste. A intenção foi mesmo dar um contraste grande com o corpo. O corpo é um pouco acinzentado a pele. E esse capacete dá um contraste muito grande na peça. Espero que no final fique bom. Uma mão de tinta bem generosa. Tentar cobrir toda a peça. Vai dar a impressão de ferro mesmo, né? A peça foi toda feita de ferro. Essas texturas foram todas feitas com cola branca mesmo. Todos esses relevos. E agora a faca. A faca a mesma coisa. Tinta prata com preto. Mesmo processo de pintura. Ela também foi feita em papel cartão. Várias pecinhas, uma colada sobre a outra. Fiz essa textura com estilete, essas rachaduras. Fui pintando toda a lâmina. Porque antes da gente dar qualquer textura de ferrugem ou um wash, tudo que a gente faça, primeiro tem que ter a cor original da peça, né? E a faca é feita de aço, então a gente tenta se aproximar ao máximo da cor do aço. Depois a gente faz o processo de envelhecimento da peça, por qualquer outro processo. Ela pronta. A primeira demão de prata, deixei secar bem. E agora eu parti para o wash. Capacete bem seco. Tinta preta. Com água bem diluída. E fiz o wash na faca. Pela maneira normal mesmo do wash, né? A gente passa uma camada bem generosa e depois faz a limpeza. Aí coloca em evidência toda a textura da peça, né? A tinta preta entra nas profundidades e começa a dar a textura. Se você passar a primeira mão e achar que... Você pode dar quantas demãos de wash você achar necessário na sua peça. Na minha eu dei 2 demãos. E as profundidades ficaram bem ressaltadas. Todo aquele desgaste, aquela oxidação do aço, eu acho que eu consegui reproduzir. E o wash agora no capacete. Mesmo processo. Aí no capacete,
O processo foi mais a representação da ferrugem, né? Mas o processo de pintura é o mesmo. Bom, após secar, eu dei 2 demãos de wash preto nele, deixei ficar bem sujo. Principalmente essas partes laterais onde tem os pinos, deixei a tinta preta ficar bem seca ali. Eu acho que consegui reproduzir bem esse ferrugem. Ao vivo está mais bonito ainda. No finalzinho, quando o wash secou bem, só em algumas quinas e algumas partes eu vim com cobre puro só para iluminar um pouco. Só para dar uma iluminação. Só nessas quinas, em pouquíssimas partes. Bom, pessoal, um abraço e até o terceiro vídeo.